Lembra quando Dirk Nowitzki conquistou seu único campeonato em 2011? Acredito que, em impacto histórico, aquele anel seja o mais significativo de todos. Isso mudou totalmente a percepção sobre a carreira do Dirk, já que antes muitos o viam como alguém que não atendia às expectativas. Lembra? No ano em que foi MVP, os Mavs venceram 67 jogos, mas caíram na primeira rodada, assim como nas temporadas seguintes. Conforme envelhecia, ninguém acreditava que ele conseguiria um título, até a campanha mágica nos playoffs de 2011 provar o contrário. Isso me fez pensar, assim como Dirk, quais jogadores da era moderna teriam seu legado drasticamente melhorado ao conquistar apenas um anel, um único campeonato? Isso vai nos fazer repensar como vemos esses caras para sempre. Vamos discutir isso. Harden tentando se livrar da marcação. Faltam 3, faltam 2, arremessa de 3, caiu! James Harden. Em quase 2 décadas na NBA, Harden acumulou vários recordes infames. Maior número de jogos de 50 pontos e de triple-doubles de 40 pontos entre jogadores sem anel na história da NBA. Empatou com Karl Malone por mais vezes entre os 3 primeiros do MVP sem ganhar um anel, ficando no top 3 por 5 temporadas. Você percebe um padrão? James Harden é, possivelmente, o jogador mais talentoso e mais realizado na história do esporte que não tem um campeonato. Para piorar, ele também desenvolveu uma reputação de amarelão sob pressão, especialmente em jogos 7, onde seu desempenho fica muito abaixo da média. Obviamente, ele não é um mau jogador nos playoffs no geral, é só que as pessoas tendem a lembrar dos piores jogos de Harden. Tem uma coisa jogando a favor de Harden, porém, à medida que se aproxima dos anos finais da carreira, ele ainda mantém sua produtividade. Em qualquer time que joga, Harden continua sendo um fator importante para ajudar sua equipe a vencer. Por isso, se ele conseguir uma corrida milagrosa pelo primeiro anel, não ficará no banco, mas dirigindo o ônibus ou sendo o segundo no comando. Se ele ganhasse um título, teria mais credibilidade que outros veteranos que buscam títulos no fim do banco. A lista dos maiores armadores de arremesso da história é bem extensa. E embora Harden possa igualar as conquistas deles em nível individual, a falta de um campeonato o tornou uma figura polêmica na lista de todos os tempos. Não dá para negar que a habilidade dele como indivíduo é comparável à de quase todos os grandes armadores de arremesso da história, mas é justamente esse campeonato que escapou dele por tanto tempo que prejudicou seu legado. É parecido com a falta de um título para Chris Paul, mas ao contrário de Harden, o tempo de Paul na NBA já acabou. Ainda há tempo para Harden e espero que ele consiga usar algo do seu vasto repertório de truques. Luka Doncic, aqui vai uma curiosidade. Na temporada 2023-2024, quando Luka tinha apenas 25 anos, ele já havia sido selecionado pela 5ª vez consecutiva para o primeiro time All-NBA. Isso já era mais do que Steph Curry, que fez isso só 4 vezes na carreira. Desde o início, Luka estava destinado a ser o novo rosto da NBA e estava avançando para se tornar o jogador mais popular da liga. No entanto, com o passar dos anos, as coisas começaram a piorar. Ele faz beicinho, reclama, resmunga, lamenta a cada marcação. Havia 2 maus hábitos que eram muito óbvios. Quando você o assiste, percebe o quanto ele reclama com os árbitros e o quanto ele é preguiçoso na defesa. Essas 2 coisas se relacionam porque o time vê ele reclamando por 5 a 10 segundos e nem volta para a defesa. Ainda tem o problema do peso dele e tudo mais. A liga começou a questioná-lo. Um time pode vencer com ele como principal opção, apesar de falhas tão evidentes? As pessoas também falavam isso sobre Nikola Jokic, que era um time de um homem só. Ele ganhou vários MVPs antes de conquistar o primeiro campeonato. Mas a defesa dele, as reclamações e o peso sempre foram motivos de críticas. Só que assim que ele ganhou o primeiro título, ninguém mais duvidou dele. O mesmo pode acontecer com Luka. Ele já foi às finais antes, mas se ganhar o título, as críticas vão sumir rápido. Nem sei se um anel é realmente necessário. Nesse início de carreira, até mesmo um troféu de MVP já faria maravilhas para a reputação dele. Mas eu digo, algumas coisas estão fora do controle dele. Depois de chegar às finais em Dallas com um time perfeitamente montado para os talentos dele, ele foi trocado na pior troca de todas. Isso prejudicou a carreira dele, pois está no auge, mas os Lakers estão mal montados ao redor.
sem cobertura defensiva para ele, nenhum especialista em arremessos de 3 para explorar sua visão de jogo, só há 3 jogadores dominantes com a bola que não deveriam jogar juntos. Em 2026, os Lakers estão entre as 10 piores defesas e aproveitamentos de 3 pontos da liga, péssimo timing, justo quando ele vive a melhor fase da carreira. A idade do LeBron finalmente está aparecendo. Austin Reeves ficou muito tempo lesionado, ele e a noiva se separaram e agora ele mal consegue ver os filhos. E o pior de tudo, ele tem que jogar com DeAndre Ayton. Se Luka conseguir levar esse time desastroso a um título, isso impulsionaria muito seu legado. Ele seria considerado o melhor jogador da NBA hoje, se isso ocorresse. Jimmy Butler. Entre todos os jogadores deste vídeo, a carreira de Butler é, de longe, a mais difícil de avaliar. Ele só teve seus melhores anos depois dos 30 anos, e foi apenas quando chegou em Miami que ficou conhecido, talvez, como o melhor jogador de playoffs da NBA. As atuações desse cara sob a pressão dos playoffs são de outro mundo. Isso inclui 2 aparições nas finais e uma aula de basquete em uma série contra o Milwaukee Bucks. 1, 2, 3, ele sempre joga melhor como azarão. Dito isso, o currículo do Butler na temporada regular deixou muito a desejar. Ele teve tantas lesões ao longo dos anos, perdeu tantos jogos. Além disso, ele tem a reputação de não se esforçar tanto e ser muito passivo quando o time precisa dele. É difícil medir o quanto um anel realmente impulsionaria o legado dele. Eu acho que mudaria muito. Sem um anel, Butler não pode ser considerado um dos maiores de todos os tempos. Fora algumas atuações brilhantes, ele tem pouco em seu nome. Ele teve uma carreira longa e bem-sucedida como jogador All-Star, mas ele fica aquém do título de superastro justamente pelo fato de nunca ter sido um candidato sério a MVP, nunca terminou acima da 10ª posição na votação de MVP em nenhum ano de sua carreira. Mas se houver um mundo onde ele seja a segunda opção em um time campeão e talvez conquiste um MVP das finais, somando as suas 2 finais anteriores, isso consolidaria seu lugar na história para sempre. Donovan Mitchell. Até o momento deste vídeo, Donovan Mitchell chegou aos playoffs em todas as temporadas de sua carreira. Ele também nunca passou da 2ª rodada. Durante sua trajetória na NBA, Donovan Mitchell nunca foi considerado um superastro de nível 1, sempre ficando um degrau abaixo. Ele supera um All-Star comum, mas não chega ao nível de MVP. Ainda assim, Donovan Mitchell está entre os pontuadores mais explosivos da história. Com um jogo de 71 pontos e 3 jogos de 50 pontos nos playoffs, Donovan Mitchell está empatado em 3º lugar na história em jogos de 50 pontos nos playoffs. Essa ressalva, o fato de que ele nunca passou da 2ª rodada, é a única coisa que o assombra há tanto tempo. Fica ainda pior ao lembrar que o Utah Jazz de Donovan Mitchell, líder na época e favorito, teve desempenho muito abaixo do esperado e perdeu vergonhosamente. A melhor chance deles foi com Kawhi Leonard machucado, mas ainda assim perderam para um Clippers cheio de desfalques. Agora, o Los Angeles Clippers está nas finais de conferência. Até em Cleveland, parece que o destino faz Donovan Mitchell arremessar 30 vezes por jogo, enquanto o resto do time some sob os holofotes. Se ele levar o Cavaliers ao título como primeira opção, eliminará essa má reputação. Agora, ele será visto como um dos maiores armadores da história, e não só como um pontuador com grandes estatísticas que não vencia no topo. E alguém com quem você pode conquistar um título sendo a primeira opção, Joel Embiid. Uma história subestimada na segunda metade da temporada 2025-2026 foi o ressurgimento do outrora grande Joel Embiid, o ex-MVP que liderou a liga em pontuação por 2 anos consecutivos. Pela primeira vez desde Shaquille O'Neal, mas parece que Embiid não é relevante há uma eternidade. Após romper o menisco em 2024, ele passou a sentir dor constante no joelho e perdeu quase 2 temporadas. Nesse período, os Sixers caíram na classificação e outros jogadores também se lesionaram. Achamos que a janela deles para competir tinha acabado, e a era de Joel Embiid estava chegando lentamente ao fim. Embiid nunca teve uma grande reputação nos playoffs. Quase todo ano, ele se machucava ou jogava mal, tanto que os Sixers ainda não passaram da 2ª rodada sob sua liderança. Até hoje, Embiid é o único jogador a ganhar o MVP sem nunca ter chegado às finais de conferência na carreira. No entanto, 2026 trouxe para ele uma nova chance.
Ele pode não ser mais o maior pontuador, mas a ascensão de Tyrese Maxey permite que Embiid tenha papel secundário e jogue no seu ritmo. Seus prêmios individuais já estão garantidos, mas um anel pode elevar sua carreira ao status de lenda. Todos aqueles que duvidaram dele e zombaram dele iriam desaparecer aos poucos, e ele finalmente seria levado a sério como um dos maiores pivôs de todos os tempos. Damian Lillard é parecido com Donovan Mitchell no sentido de que ambos conquistaram muito em nível individual. Vários jogos com 60 a 70 pontos. Ambos são pontuadores explosivos. Mesmo sendo armadores baixos, Lillard, assim como Mitchell, teve atuações incríveis nos playoffs. Lillard, arremesso de 3 de longa distância e cai, mas o anel sempre escapou dele. Eu diria que o momento em que Lillard entrou na NBA não foi o ideal, já que ele atingiu seu auge. A dinastia dos Warriors basicamente impediu ele e seus Blazers de conquistarem algo. Na verdade, sua melhor chance de ganhar o título foi provavelmente nos primeiros anos. Quando os Blazers contavam com LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum e Wes Matthews, tinham um núcleo sólido que virou candidato ao título após a chegada de Lillard. Com o tempo, após desfazerem o núcleo, os Blazers não conseguiram formar um time competitivo ao redor de Lillard. E nos poucos anos em que talvez fossem azarões, sofreram lesões nos piores momentos. Após passagem pelo Milwaukee Bucks, tudo culminou com uma grave ruptura do tendão de Aquiles, lesão que Lillard sofreu já perto dos 35 anos. Não tenho certeza se ele voltará a ser o mesmo jogador de antes. Mas na remota possibilidade de que isso aconteça, e de alguma forma ele encontre uma maneira de ajudar essa nova era dos Blazers a conquistar o tão sonhado título, ele subiria rapidamente no ranking dos maiores armadores de todos os tempos, junto com uma infinidade de armadores de calibre superstar que não conseguiram conquistar o título. Isso daria a Lillard um argumento adicional, acima deles. Russell Westbrook. Nenhum outro ex-superastro foi ridicularizado nos anos finais de sua carreira com tanta frequência e de forma tão dura quanto Russell Westbrook. Desde suas atuações horríveis nos Lakers até tentar revitalizar o que ainda lhe resta no tanque, foi um caminho difícil para o ex-MVP. Ao contrário de Harden, que ainda pode ser a segunda ou terceira opção em um time campeão, Westbrook já não consegue mais isso. Só um milagre mudaria isso. Se ele se juntasse a um time de playoffs e, de alguma forma, tivesse uma sequência divina até o título, isso faria muito, mas muito mesmo, pela carreira dele. A verdade é que seus críticos sempre foram muitos, até em OKC. Quando Durant estava lá, a mídia já questionava se algum time podia vencer com Russell Westbrook como armador titular. Por seu estilo de jogo errático e, segundo alguns, de baixo QI, Westbrook foi alvo de críticas por grande parte da carreira. Ninguém teve mais haters que ele. Se ele conquistar um anel com impacto positivo, isso provaria que os críticos estavam errados. Isso provaria que um time pode de fato vencer com ele como armador. Enfim, é isso, pessoal. Esses foram 7 jogadores da NBA cujos legados melhorariam muito se eles ganhassem apenas um anel. Muitos já estão mais velhos, mas você tem caras como Luka, que mesmo jovem, já foi muito criticado por várias coisas. Acho que conquistar um anel ou o prêmio de MVP melhoraria muito a imagem dele. Enfim, me diga o que você acha aí nos comentários. Você concorda ou discorda das minhas opiniões? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!